Hoje, já na primeira aula do dia, a aluna chegou já reclamando, nem me deu bom dia direito, eu abri a porta, ela já estava reclamando. Porque ela ficou imaginando na cabeça dela o quão pesado o treino iria ser. Só porque eu falei para ela de que a partir do dia de hoje a gente iria começar a aumentar um pouquinho das cargas do treino. Então, o que que isso mostra pra gente, né? Que ela criou na cabeça dela uma imagem de que o treino seria tão pesado a ponto de ela não conseguir fazer o exercício, ou completar o treino inteiro, né? Então, ela imaginou que ela iria treinar como se ela fosse um bodybuilder, o que obviamente ela não é, né? Isso mostra pra gente uma coisa muito interessante, que se você quer emagrecer, a gente vai ter ou ter qualquer tipo de resultado na academia, você vai ter que sempre partir do princípio que em algum momento você vai ter que treinar pesado, tá? Você vai ter que começar a treinar pesado, tá bom? Por quê? É a partir deste treino pesado que a gente vai conseguir alcançar os resultados, tá? Depois de um tempo, esse treino meio fácil, esse treino meio água com açúcar, ele para de dar resultado. Por um simples princípio, o treino ele tem que estimular certas adaptações. E essas adaptações que ocorrem dentro do nosso corpo, são adaptações fisiológicas, são elas que possibilitam que a gente tenha o resultado estético de ganhar massa muscular ou então de perder gordura, tá bom? Só que o nosso corpo é muito esperto, né? Ele não quer se adaptar porque se adaptar gera para ele um gasto de energia, gera para ele um desconforto, ok? Então, se a gente vai treinando, mas à medida que o tempo passa, a gente não vai aumentando o estímulo que a gente dá para o corpo com esse treino, ou seja, o estresse que a gente gera para o nosso organismo através do treino, ele para de se adaptar, ele estagna, ele fica confortável naquela posição que ele está. Então, por isso que eu falei para ela que a gente, a partir daquele ponto, iria começar a aumentar um pouco das cargas. Porque ela já havia chegado em um certo ponto onde o que a gente estava fazendo com as cargas, as repetições que a gente vinha fazendo, já estavam sendo suficientemente bom para que ela conseguisse ter um treino confortável. Então, ou seja, aquelas cargas, aquelas repetições, aquelas séries não estavam mais se traduzindo em um esforço real para ela, em um esforço em que ela realmente chegasse próximo do limite, tá? Um ponto muito importante aqui. Esse tipo de treino, ele não é um treino que é aconselhável já se iniciar fazendo com quem nunca treinou ou com quem está voltando a treinar, tá bom? A gente precisa sempre pensar e partir do princípio de quem, e isso é verdade, eu consigo ver isso com a maioria das pessoas com que começa a treinar. As pessoas não gostam de treinar no geral, tá? Todo mundo fala que com o tempo você começa a gostar, e é verdade mesmo, com o tempo você vai criando gosto. Mas no início você geralmente, e você pode até falar aí, você não gosta de treinar, você não queria estar ali. Então, o mais importante, e eu acho que é uma coisa que a gente acaba errando às vezes, a gente precisa entender que o aluno não quer estar ali, que você não quer estar ali, que você não quer estar treinando. Então, aquele treino ele precisa ser o mais confortável, no sentido de você gostar do treino possível, para que esse treino não seja algo completamente aversivo, para que esse treino não te gere um desgosto, sabe? Aquela sensação de, puta, eu não queria estar aqui, eu queria sair correndo, abrir a porta e ir embora, ou sair correndo da academia. O treino não precisa gerar isso. Então, por isso que no começo o mais importante é que a gente tenha um treino. E lógico, tendo sempre um respaldo científico por trás, né, sendo sempre baseado em evidências, mas ele precisa te trazer uma certa adesão. Você precisa gostar, em certo sentido, do que você está fazendo, tá? Então, é por isso que a gente já não começa com pessoas iniciantes treinando pesado e treinando para progredir carga e treinando para aumentar peso. Não. O mais importante de quem está começando, primeiro, é ter adesão, é gostar do que está fazendo, é entender o porquê está fazendo para que continue fazendo. Porque o fator mais importante, preditor, para que você tenha os resultados que você está buscando, que foi o motivo pelo qual você iniciou na academia, é a constância, é o tempo pelo qual você vai se expor àquilo lá. Se expor, acho que é o termo errado, né? Mas o tempo pelo qual você vai treinar. Então, se você vai treinar por uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, quanto mais tempo você estiver treinando, maiores vão ser as chances de você alcançar o resultado que você quer. Só que, se logo no primeiro treino que você vai fazer, você já chega na falha em todos os exercícios,
você já faz exercícios super complexos, você não entende o que você está trabalhando em cada um dos exercícios, você obviamente vai desanimar e você obviamente não vai gostar de treinar, tá? Então, o primeiro ponto é a adesão. Você precisa gostar e você precisa aderir àquele treino, tá? Segundo ponto, você precisa aprender a treinar, aprender a fazer os movimentos, aprender o que é um agachamento, o que é um levantamento, o que é uma puxada, o que é uma remada, o que é um supino, o que é um desenvolvimento, que são basicamente os movimentos mais básicos que a gente tem dentro da musculação e que eles vão servir como a base para que ao longo do tempo a gente consiga evoluir e aumentar também a dificuldade dos exercícios. E terceiro, você precisa criar consciência corporal. Então você precisa entender que em um supino, quem está trabalhando é o seu peitoral, o seu ombro, o seu tríceps. Em uma puxada, são as suas costas, você tem que fechar as escápulas, você não pode roubar com o braço. Em um agachamento, você precisa sentir a sua coxa, você precisa deixar o seu quadril descer lá embaixo. Você precisa realmente aprender a treinar. Esses são os 3 pontos mais importantes de um treino de quem está começando na academia, tá bom? Então veja, a gente não utiliza tanto a falha, tanto essa progressão no início, porque não faz sentido, até porque a gente já tem muito estudado de que quem está começando não precisa disso. Quem está começando precisa realmente de um estímulo leve, porque o corpo dela não está acostumado. E qualquer estímulo que você der já vai ser o suficiente, tá bom? Mas é aqui que entra o ponto, e foi por isso que eu comentei que ela precisaria começar a aumentar a carga. Sempre depois de um tempo, geralmente depois de 4 a 8 semanas, é o momento onde você já vai ter aprendido os exercícios, você já vai ter tido uma aprendizagem motora muito boa para começar a ter uma noção de transferir algum dos movimentos que você aprendeu para outras circunstâncias. Então agora você, por exemplo, você aprendeu a fazer uma flexão, você vai conseguir transferir mais ou menos o mesmo padrão de movimento por um supino. Então, a partir desse ponto, dessas 8 semanas, vamos falar assim, vamos chutar no topo, né? Você já começa a ter essa consciência corporal mais desenvolvida. E a partir disso você se torna mais apto a começar a evoluir mais, tá? O seu corpo precisa que você faça isso, porque o estímulo que você vai ter, ele vai precisar aumentar ao longo do tempo. E aumentar os exercícios, a variar os exercícios também é uma forma de fazer isso, tá bom? Então, a partir de um certo momento, você precisa evoluir o tipo de exercício que você está tendo, a carga que você está utilizando, as séries que você está fazendo, as repetições que você está fazendo também, tá? Tudo isso vai ser fundamental para que você continue evoluindo ao longo do tempo, tá bom? Então, é a partir desse ponto que a gente começa a pensar mais em progredir de carga, em aumentar as séries, em aumentar o peso. Antes disso, não faz muito sentido, tá? São duas, e isso é importante porque um bom treino, né, um treino que realmente gera adesão, ele precisa ter duas características. A primeira delas eu já falei antes, que é gerar adesão. Por quê? Quanto mais tempo você se mantém treinando, mais fácil e mais rápido é para que você crie esse hábito de treinar. E a partir do momento que virou um hábito, aí fica muito mais fácil de você manter isso, sabe? Mesmo que você pare de treinar uma semana, um mês, o que for, aquilo já virou um hábito. Você vai sentir que é como quando você não vai treinar, é como se você não tivesse escovado o dente antes de dormir, sabe? Como se você não tivesse tomado um banho depois de acordar, como se você não tivesse tomado café da manhã. É algo que realmente faz parte já da sua rotina. Então, por isso que a adesão ela é tão importante, porque no começo é onde as pessoas têm maior facilidade para desistir. Quem passa dessa barreira inicial dos primeiros 3 meses treinando, tende a conseguir criar esse hábito do treino com mais facilidade, tá bom? E o segundo, e óbvio, o treino precisa te fazer evoluir, precisa te fazer alcançar os resultados que você espere, que você quer, seja de emagrecer, seja de ganhar massa muscular, tá bom? E a forma como a gente encontra de fazer isso, a ferramenta que a gente utiliza para conseguir criar essas adaptações que vão te gerar o resultado, é através da progressão de carga. Ela é o pilar fundamental e é através dele que a gente consegue alcançar os resultados, tá? Mas a referência dessa progressão da carga vai ser sempre você, vai ser sempre o seu treino anterior. Então foi isso que no final eu expliquei para minha aluna do porquê ela não precisava ficar com medo de começar a aumentar as cargas do treino. Porque eu não vou a gente não deveria, pelo menos, né? Eu não faço nada com que seja tipo acima da capacidade que eu sei que ela consegue. Então, se eu sei que antes ela estava agachando com 10 quilos, eu não vou pedir de uma semana para outra para ela agachar com 20, eu não vou dobrar a carga do peso dela. Mas eu sei que se ela fazia ali com 10 quilos,
na semana seguinte, ela vai conseguir fazer com 12. Nem que ela faça ali 1 ou 2 repetições a menos, não tem importância. Aos poucos a gente volta a alcançar o que ela vinha fazendo antes com 10. E é isso. Então, se você gostou dessa visão, se você também já sentiu isso, né, de quem está começando na academia e você já vai fazer um treino que você não gosta, que você não sente prazer, você não entende por que você está fazendo aquilo, isso já vai ser um passo para que você não consiga ter a adesão, que é o ponto mais importante, beleza? Inclusive, eu acho que esse é um ponto tão importante, esse primeiro contato com o treino, e quem é responsável por fazer isso é o profissional de educação física, é um ponto tão importante que a maioria dos meus alunos, eles já estão comigo há 1, 2, 3 anos, às vezes até mais, tem aluno com quase 4 anos junto comigo. Por quê? Esse primeiro contato que eles tiveram foi tão importante, a introdução que eles tiveram ao treinamento foi tão boa, que isso fez com que eles realmente, ao longo do tempo, fossem criando esse gosto pela academia, esse gosto de treinar. Eles fossem entendendo os benefícios que isso traz para eles fossem entendendo o porquê cada fase do treinamento existe. O porquê que agora é a hora da gente pegar mais leve, o porquê que agora é a hora da gente pegar um pouco mais pesado, começar a progredir. Então, você ter esse entendimento que cada parte do treino, cada momento tem a sua função, é fundamental para que você tenha um propósito com aquilo, que você não sinta que você está indo lá só levantar peso e acabou, porque não é assim que funciona, tá? Então, se você quer ter um treino que, além de te trazer os resultados que você busca, também vai te ajudar, a certa medida, a gostar do que você está fazendo, você vai entender o porquê você está fazendo aquilo lá, eu tenho uma consultoria onde eu trabalho principalmente com pessoas que querem emagrecer e que estão buscando isso há algum tempo e já ainda não conseguiram ter resultado. Se você se interessou, pode me chamar no WhatsApp, tem o link aqui na descrição do YouTube. Se não tiver, é só me procurar lá no Instagram, é rafael.furquim, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu curtida aí também. Valeu!